Oi pessoal, eu sou Lorelai Fox. Mentira, eu sou o Renan Canuto e esse é o meu canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui para começar uma nova saga. Na verdade, esta semana estamos aqui para começar uma nova saga, né? Nesse react vocês vão assistir comigo aí ao primeiro episódio da terceira temporada de Arquivo Oculto. Foi um pedido de vocês nos comentários, então comenta muito aqui o que você quer assistir no canal. Inicialmente aí vamos ter toda segunda-feira um episódio novo de Arquivo Oculto aí nos próximos dias, tá? Nas próximas semanas. Além disso, vai ter react na quarta-feira de Corrida das Blogueiras, então o episódio sai na terça. Eu já reajo aqui na quarta-feira, sempre com uma maquiagem bem chamativa, porque eu quero mostrar esse meu lado pra vocês também. E sexta-feira, solto pra vocês o vídeo react do Lounge das Blogueiras, que os meninos prometeram que esse ano vai ser babado. Então, se você quer saber tudo isso, não quer perder, tá gostando aí das minhas reações aqui no canal, se inscreve pra me ajudar, porque a maior parte das pessoas que me assistem não são inscritos e eu não entendo por quê. Então, se você é uma dessas pessoas, se inscreve pra me ajudar aí, beleza? Além disso, deixa o like no vídeo, isso impulsiona o vídeo, chega a mais pessoas, vai mais pra frente e com isso o público chega aqui no canal. Sem mais enrolações, vamos então começar a assistir aí Arquivo Oculto. Vamos ver se é bom. Eu assisti a primeira temporada, confesso pra vocês, lá quando saiu. A segunda eu não vi e a terceira também não. Vamos começar pela terceira, que foi a última que saiu. Eu acho que foi a terceira, não foi quarta, né? Acho que foi a terceira mesmo. Vamos começar pela última que saiu. E aí, se eu sentir que deu certo no canal, eu continuo trazendo mais episódios pra vocês. Fechou? Então, bora! Bom, vamos lá, ó. A gente tá realmente na terceira temporada, tá? Eu vou assistir pelo celular aqui, enquanto eu gravo pelo outro. Espero que dê certo. Mas deu certo, porque eu já fiz no teaser de corrida. Se você não viu, vai lá ver. Mas no teaser de corrida eu gravei desse jeito e deu certo, tá? Vamos ver. Arquivo Oculto 3, tá? Terceira temporada, Césio 137. O bom é que dos casos que a Lorelai Fox, da maioria das vezes que ela fala, eu já conheço o caso, né? Esse aqui eu não conheço, Césio 137. Eu não conheço esse caso, então pra mim vai ser novo. Então é legal, porque aí a gente vai conhecer junto e entender junto aqui. Você que já assistiu, segura a língua aí. Termina o vídeo primeiro, depois fala. Nós vamos sair da segurança do nosso escritório para investigar os mistérios bem de perto. Vocês estão preparados? Então arrumem suas bolsas com crucifixo, água benta e muito... Nossa, vai ser sobrenatural então também. Tá começando uma nova temporada de Arquivo Oculto. Tudo. O estúdio é sempre muito bonito, né? Eu gosto da decoração. Eu lembro da primeira temporada que eu já gostava. Então agora a terceira deve estar babado, né? Eu acho. Olha, uma coisa meio cientista. Ai, gente, rapidamente eu vou pausar já falando já no começo que eu acompanho Lorelai Fox há muito tempo, tá? O meu primeiro tutorial de maquiagem de drag que eu assisti foi da Lorelai Fox e eu reproduzi na minha casa. Não tem vídeo porque eu ainda era uma bichinha que não tinha canal no YouTube, então não gravei. Mas eu lembro muito bem de assistir, ela ficou horrível e eu também. Mas, né, nada como tempo, né, hoje belíssima e arrasando, então eu gosto muito da Lorelai e eu até abro esse espaço pra agradecer, né, por você existir. Ah, que fofo, né, vamos continuar, vai. E para começar o mês mais assustador do ano, eu, Carol Moreira e a doutora Maria Paula Curado vamos investigar as causas, as vítimas e os desdobramentos do acidente com o Césio 137. Eu não conheço. O maior desastre radiológico da história do Brasil. Por isso que ela tá num laboratório de cientistas, né? Olha um pouquinho pra gente. Nossa história começa em Eu amei. 1985. Olha, gente, 1985, tá? Eu vou pausar poucas vezes, mas eu já quero falar o deslumbre aqui do cenário, tá? Belíssimo, belíssimo. A Dia TV sempre arrasa nas produções, né? E aqui não é diferente, tá maravilhoso. O contra azul, nossa, tá lindo. Dentro do Instituto Goiano de Radioterapia, uma clínica privada que fazia diagnósticos médicos por imagem na capital do estado de Goiás. Foi nesse mesmo ano que eles foram despejados depois de uma disputa judicial com os donos do terreno. Gente, eu tenho dificuldades, tá? Então eu vou prestar muita atenção pra eu entender a história, tá? Porque realmente eu não conheço. Todos os equipamentos foram transferidos para outras clínicas. Ou melhor, quase todos. Uau. Uma máquina de teleterapia que ajuda no tratamento de câncer foi deixada para trás. Caramba, então foi só uma máquina. Corta para 2 anos no futuro. Mais precisamente, 13 de setembro de 1987.
O terreno estava abandonado. Caramba, você viu ali? Eles encontraram catadores que encontraram aí o rolê. Tinha tomado o prédio da antiga clínica, que já se encontrava sem portas e sem janelas. Wagner Pereira e Roberto Alves, né? 2 catadores de materiais recicláveis, decidiram entrar no prédio em busca de sucata para revenda. Foi quando eles encontraram o tal do aparelho abandonado. Pensando em vender as peças de aço e chumbo, eles levaram... O que todo mundo faria, né, gente? Se você entra num lugar que tá abandonado, não é de ninguém. Quer dizer, necessariamente é de alguém, né? Ou tá abandonado. Né? Seria crime. Né? Pode dar Polícia Federal. Mas, sei lá, eu faria isso. Eu pegaria as peças e venderia. É errado? Se for errado, eu não faria. Mas se for de boa, eu faria. Equipamento de mais de 100 quilos em um carrinho de mão até a casa do Roberto, onde eles poderiam terminar de desmontá-lo. Não demorou muito para eles começarem a sentir os primeiros sintomas. Caramba. Tontura, vômito, febre e diarreia. Gente, parece filme. Mas eles acharam que não passava de uma intoxicação alimentar. Como? Depois de 5 dias, eles levaram as peças até o ferro velho de Devair Ferreira, que se interessou bastante pelo negócio e pagou cerca de R$2.000. Olha, Ele nem bastante imaginava dinheiro na época, hein? que nos próximos dias ele pagaria ainda mais caro por essa compra. Devair, então, pediu que 2 ajudantes, o Israel dos Santos e o Admilson de Souza, terminassem de desmanchar a máquina em busca dos componentes valiosos dela. E foi aí que uma cápsula com um material misterioso ficou exposta. Dentro havia 19 gramas de cloreto de césio, o césio 137. Ah, então o césio é como se fosse um mineral, uma substância, né, que não pode ter contato. E aí, o que aconteceu? Eles viraram zumbi, será? Gente, passado bem Chernobyl, né? Nome: doutora Maria Paula Curado, função médica, chefe do grupo de epidemiologia. Peraí, eu vou ter que aproximar, não queria, mas... Epidemiologia e estatística em câncer do antes de Cristo. Não deve ser antes de Cristo, né? Do AC. Camargo Cancer Center. Ah, tá. Camargo Cancer Center. Deve ser um instituto ou hospital, algo assim, relacionado ao câncer. O 137, ou césio 137, é um produto da fissão do urânio 235. Então, o césio ele não é encontrado na natureza. Produz a quebra do urânio. Essa quebra gera o césio 137 partículas beta. E o césio 137 é uma fonte radioativa que antigamente, agora nem tanto, era para o tratamento dos pacientes com câncer. Então existiam fontes de césio que vinham embaladas em blocos de chumbo, tampava... Para não ter contato, a né? radiação ia no tumor, aí depois tampava, calculou a dose. Então, o césio 137 foi usado muito tempo para tratamento de câncer. Entendi. Por isso, né, Renan, que estava numa máquina de câncer. De dia, o pó que saiu da cápsula era branco. Ó, aqui embaixo, conteúdo meramente ilustrativo. Não toque em produtos químicos sem orientação, ouviu? Se você usa produtos químicos, né, não use. Não encoste, senão você vira um boneco Chernobyl. Não pode. Parecido com sal de cozinha. Mas de noite... Tem outras coisas também que é parecido com sal de o pó cozinha. se transformava. Tinha um brilho azulado e muito intenso. Nossa, muito filme, né? Se transformava de noite. Caramba. Tem um brilho intenso. Tem tudo pra ser uma drag, né, gente? Aquela luz. Devair Ferreira teve a sensação de que ele possuía algo muito valioso ou até mesmo sobrenatural nas mãos. Né? Caramba. Em algum momento, o Devair chegou a afirmar que estava apaixonado pelo brilho da morte, como ele mesmo apelidou o material mais tarde. Quem nunca teve um relacionamento tóxico, né, gente? Quem nunca, né? Vamos lá. Nome: Carol Moreira, função youtuber. Ah, Carol Moreira, eu devia conhecer, né? Minha colega de trabalho, né? Devia conhecer, mas não conheço, não. Criadora de conteúdo e apresentadora sobre entretenimento, séries, filmes e true crime. Co-host do podcast Modus Operandi. Ah, eu
podcast? Eu não lembro dela. Carol Moreira. Será que eu conheço mesmo? Onde você estava? Nossa, Lorelai, caralho, uma pausa bela, bonita, felpuda, maravilhosa. 1987. Eu não me lembro muito bem, porque eu tava na barriga da minha mãe ainda. Então eu estava no forninho, Tava vindo aí. Eu nasci em 88. E você tem alguma lembrança? Eu nasci em 87. Então eu era, enfim, recém-nascido. Acabou de, aconteceu, né, cheirando mas a eu leite tenho algumas ainda. lembranças Não que hoje não da cheira. infância, ouvi falar de alguma coisa de radiação. Eu não sei se mistura também com Chernobyl. Eu não lembro, Se gente. fala Quando eu até nasci hoje. não Você existia lembra de mais. alguma coisa? Olha, Não falava eu morava mais em sobre. Cuiabá, né, que é ali centro-oeste, então eu até achei que ia ter mais história, né? Eu liguei pros meus pais hoje, eles falaram que vinham muito no jornal, mas que lá em Cuiabá pelo menos não chegou esse medo, essa coisa, né, que tava rolando lá em Goiás. Então eles pelo menos não lembravam muito, além de ver nas notícias, né, que eles falaram que ficou muito tempo, né, se falando, até porque as pessoas ficaram no hospital muitos meses, né, uns 3 meses pra fazer As toda pessoas? a limpeza. É porque foram 2, né? Pra casa, Ou será que teve mais? Diversos amigos, Putz, conversou com diversos amigos. Chamou diversos amigos. Eu tô enrolando pra ver se o caminhão passa rápido, tá? Porque eu moro do lado da avenida praticamente. Ai. Pra ver como o pó brilhava no escuro. Ah. A casa dele virou uma espécie de ponto turístico de Goiânia. E sem ninguém suspeitar, dezenas de pessoas foram expostas à radiação. E você ia? Se te chamasse, eu tenho um pó aqui, um pó colorido que brilha à noite, né? Um pó branco que fica azul, né? Que é valioso. Você iria? Quero saber, comenta aí. Incluindo o irmão de Devair. Nossa, olha o tanto de gente. Meu que Deus. levou uma pequena amostra do material para casa. Por lá, ele espalhou o pó no rosto e no corpo da sua filha e da sua mulher. Como Pra se quê? fosse glitter de carnaval. Ai, caramba. Sua filha, Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, chegou a ingerir o pó comendo ovo cozido com as mãos sujas. O que aconteceu com os pacientes Nossa, de Goiânia? gente, ficou Eles não sério sabiam que agora. eles estavam mexendo com radiação. Eles começaram a ter diarreia, sangramento, anemia e aparecer lesões no corpo. Eles acharam que era uma lesão de pele. Foram pro hospital de queimadura, hospital de pele, contaminaram lá, porque eles estavam todos contaminados. Entendeu? Então é o desconhecimento. Se fosse uma coisa mais, né? Ai, estamos aqui, vamos botar em quarentena. Acho que hoje em dia seria um pouco mais fácil. Mas naquela época, né? Nossa, gente. Babado. Que é o cara que realmente mais manuseou ali, o Césio, virou um ponto turístico, né? Todo mundo foi lá ver. Não, na época mesmo, lembra? Ele chamava todo mundo. Não sabia. Porque brigava no escuro, gente. Imagina. Passava nos outros, Carol. E aí? Nossa, gente. Inclusive as pessoas que ingeriram ficaram piores, né? A Leite foi a primeira a falecer, a esposa dele faleceu. Ai, gente, é muito teve triste, óbito. porque infelizmente era algo bonito, né? Que enganava a pessoa. Deve ser incrível, né? Você vê o pó brilhando. Chocante, que coisa louca. Imagina, 87, né? O que seria isso? Que coisa doida. Mas teve gente que achou estranho, né? Teve gente que não quis, falou assim, isso aí não é de Deus, achou estranho, né? O pessoal já joga pro religioso, né? Hoje em dia, sabendo de tudo isso, eu ia sair correndo, né? Mas naquela Não sei, eu acho que agora que eu tenho o podcast, né? O modus operandi, eu sou bem desconfiada de tudo. Tudo que brilha no escuro, né? Também, uma coisa que a gente aprende. Não, tem coisa que brilha no escuro que é legal, tá? Tem coisa que brilha no escuro que é legal. Não mexer, sabe? Então, sei lá, quando você chega numa cena do crime, você acha que tem algo, não encosta em nada. Não encosta em chama a nada, polícia, senão a culpa né? vai Chama pra uma você, hein? autoridade, pra você não, até pra você não se incriminar sem querer, né, de alguma coisa. Então eu não chegaria perto de nada. Os dias passaram e as pessoas começaram a sentir os mesmos sintomas que os catadores. Em algumas dessas pessoas, as consequências foram até mais graves, como queda de cabelo. Já se passaram 15 dias desde a descoberta da máquina. Maria Gabriela Ferreira, Gente, uma mulher máquina. do dono do ferro velho, começou a desconfiar que o objeto podia estar por trás desses sintomas esquisitos. Porque foi Ela quando começou, e um né? funcionário do ferro velho pegaram a cápsula com o que tinha sobrado do pó,
colocaram dentro de um saco plástico e seguiram de ônibus até a sede da Vigilância Sanitária Estadual. O saco com a cápsula ficou por 3 dias parado sobre uma cadeira até que os médicos começaram a suspeitar que o pó que tinha dentro fosse material radioativo. A suspeita acabou sendo confirmada pelo físico Walter Mendes Ferreira. Antes mesmo dele chegar no prédio da Vigilância Sanitária, a mais ou menos 80 metros de distância, o detector de radiação captou sinais de contaminação. Foi quando o diretor do Departamento de Instalações Nucleares da CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, acionou o plano de emergência. Nossa, gente, 3 dias. Eu trabalhei no acidente, então eu fiz minha contagem. Chama Whole Body Count. A gente faz uma contagem de corpo inteiro. É tipo esse que estão usando agora no aeroporto, que põe você dentro e faz assim, a mesma coisa. Só que você fica mais tempo para ver a quantidade de radiação que você tem no corpo. Geralmente a gente tem uma dose de radiação mínima, que vem da natureza, tudo isso. Dependendo do tipo de trabalho que você faz, você pode absorver mais radiação, dependendo do tipo de exposição. Então, como é que a gente faz? Hoje, por exemplo, quem trabalha com raio-x tem que andar com dosímetro. Todas as pessoas que trabalham com aquele eles trabalham menos tempo também, monitorados, né? Inclusive o próprio dia médico que está lá fazendo e exame. durante Agora, um período um mesmo, paciente que foi lá para o hospital e ninguém sabia, o importante é a história, a anamnese. A partir do momento que eles começaram a contar que tinha esse pó branco e azulado que eles passavam no corpo, aí levantou-se a hipótese que poderia ser que não era uma doença infecciosa, que era exposição a alguma coisa diferente. Então, foi feita a epidemiologia. Aí, quando eles falaram que tinham deixado na vigilância sanitária e estava tendo uma corrida mundial de moto em Goiânia, estava tudo fechado. Aí chamaram um físico, o físico veio com o contador Geiger. E o que aconteceu? O contador parou de funcionar. Ele achou que estava estragado, foi lá e trocou. Porque era muito forte. Veio de novo, não funcionava. Aí ele resolveu desligar e voltou bem do começo da rua, assim, ligou lá no comecinho da rua. Estava tudo contaminado. Aí nós tivemos 10 pontos de contaminação, porque cada família morava num lugar e foi levando radiação para os diferentes lugares. Aí teve que isolar a cidade em várias áreas, entendeu? Para identificar. Gente, qual que é a sua visão sobre o caso? Rápido. Você acha que foi negligência, inocência, ganância, descuido, azar, tudo junto? Tudo, né? Mas acho que principalmente a negligência, porque é um material muito perigoso. Então, mas vamos lá, calma. Negligência sim, mas os meninos sabiam o que era. Pra eles era um pó branco que ficava azul, tal, à noite. Era algo legal, naquela época não existia, tipo, glitter. Eu tenho porrada de glitter aqui, naquela época não tinha. A menininha lá, que infelizmente foi a óbito, acabou se deslumbrando, então não sei se foi negligência. Negligência sim, talvez, por não saber o que é e tentar fazer o que quisesse sem saber o que é, né? Mas eu acho que um pouquinho mais de ganância, talvez, um pouquinho mais de azar. Ficou abandonado, né? Então... Não sei o que como que você desativa uma clínica que tem um material, né, um equipamento cujo material está ali dentro, que é muito perigoso, e as pessoas simplesmente abandonaram. Tá. Joga tudo que eu falei por terra. Agora eu entendi porque da negligência. É uma fiscalização, não teve uma extração correta do material, né, como deveria ser feita. Então, assim, teve muitas pessoas, muitos órgãos também negligentes no meio do processo. Então, é muito triste, porque aí depois da negligência, aí veio a inocência, né? A ignorância no sentido mais puro da palavra, de você não saber. Você pega um negócio, os meninos precisavam vender, né? O aço, os materiais, e eles separavam, que nem separa, né? Ferro velho, separando as coisas. Como que eles iam saber que estava ali, né? Não tinha como eles saberem. Então, eu acho que o problema principal de tudo, com certeza, é a negligência, né? De pessoas e aquilo, né, gente? Se hoje a gente não faria, não abriria, não veria,
É porque, infelizmente, aconteceu com eles e o ser humano aprendeu, né? O ser humano entendeu que não é pra mexer naquilo que você não conhece, né? Então, que é a história, simplesmente né? abandonaram, né, o equipamento sem nenhuma supervisão. E teve a negligência até de quando levaram num saco plástico pra vigilância sanitária, ficou lá parado ainda por alguns dias. Porque se levou pra vigilância é porque tem alguma suspeita. Né? Então... É muito assustador como isso funcionou. Mas aí as pessoas não sabiam, né? A moça que descobriu que ela achava que era isso, né? Porque a família dela começou a passar mal, passou outro mal, passou outro mal. Ela que conectou e falou, gente, a única coisa que todo mundo tem em comum é o tal do pozinho. Então ela falou, vou levar o negócio lá pra algum lugar, né? E ela botou no saco e entrou no ônibus. Imagina o tanto de gente que passou esse ônibus. Então, assim, é a ignorância, né? As pessoas não sabiam o que era aquilo. Ela tentou levar lá já com esse sentimento, né? De que tinha algo errado com aquilo. Mas como que ela ia saber que era radioativo? Passa assim, você não vê. Né? É um negócio assustador. Você pega o negócio é radioativo. O pânico se espalhou por todo o estado. Vale pontuar que as pessoas tinham na memória o desastre de Chernobyl, que aconteceu 1 ano antes. Caraca, era muito recente. Pra quem não lembra, o desastre aconteceu quando um reator da central nuclear colapsou e liberou 400 vezes mais material radioativo do que a bomba atômica. Estimam-se entre 4 mil e 90 mil mortes causadas por esse acidente. A radiação é um tipo de emissão de ondas eletromagnéticas que é produzido por essa substância radioativa. O átomo, ele tem um núcleo e os elétrons. Então, à medida que um elétron pula para outro nível, emite um raio de luz, que é uma substância que, vamos dizer, é a radiação. Então, a gente fala que são ondas eletromagnéticas. Cada um desses componentes... vou explicar para você porque eu entendi. Tem os elétrons, né? Na célula tem os elétrons. Um elétron com outro elétron, quando vai trocar, cria uma ligação, e essa ligação é o babado, né? O urânio, entendi. Tem vários tipos. Eles têm um nível, uma onda de radiação maior, mais curta ou mais longa. Isso, lembrei. E quando vai de um para o outro, né? Vai daqui para cá, ele cria uma onda, porque ele vai assim, né? Então ele cria essa onda. Por exemplo, se a radiação é beta, ela é uma onda curta que a gente fala. Tem radiação que fura, que vai profundamente na pedra. Outros que a gente sabe que vai mais raso. Por exemplo, para tratar câncer, existe a radiação beta-terapia, que pega, se é um câncer de pele, hoje faz menos, mas se faz, e põe... por isso que... entendi, caraca. Por isso que fala que quando você tem câncer e vai fazer o tratamento, usa radiação, né? Porque é igual ela falou, tem radiação que vai mais curta e tem radiação que adentra mais, né? Se é um câncer mais profundo. Caramba, então depende muito. Aquela peça de radiação em cima do tumor. Aí o tumor desaparece. Calcula o tempo, a gente calcula a dose de exposição e aí fica em cima do tumor. Nossa, tô me sentindo muito inteligente, caramba. É cuidar para que ela não seja emitida em excesso e sem controle, porque aí pode levar a um acidente. Quem descobriu a radiação há muitos anos atrás, ele descobriu que era importante, que ela funcionava. Quando veio a Marie Curie, ela descobriu durante a guerra que usando a radiação para fazer o raio-x, elas evitavam de amputar a perna dos soldados. Que antigamente levavam o tiro na guerra, eles amputavam. Agora, com o raio-x, eles conseguiam ver se a perna estava quebrada e voltar a perna para o lugar. Então, aí eu fico tão... Nossa, eu gosto tanto de ver essas coisas de evolução, assim, por exemplo, da medicina. Nossa, muito da hora. Muito legal. O número de amputados que havia diminuiu por causa da radiação. Quando a gente fala de um acidente radiológico, a gente pensa mais em Chernobyl, pensa em usinas nucleares, né? A gente nunca pensa no Brasil, né? E no pequeno, né? Porque é isso, era um equipamento e eles levaram embora num carrinho de mão, com a mão, eles não levaram com as mãos. Então é algo literalmente palpável, né? Então acho que em vários aspectos, né? Não se esperava que isso fosse acontecer
não só no Brasil, mas isso, tipo, não era uma usina, não era uma coisa grandiosa que dá medo. medo. É algo que você enxerga acontecendo, né? Igual uma explosão. Assim. É uma coisinha ali que ninguém nem sabia, provavelmente, que tinha coisa radiativa dentro daqueles equipamentos, né? Assim, o pessoal, a população não sabe, né? Os responsáveis sabiam, né? Voltando pra Goiânia, mais de 112 mil pessoas foram monitoradas. Dessas, 249 estavam contaminadas, sendo que 129 tiveram rastros da substância interna e externamente em seus corpos. As pessoas foram colocadas em quarentena, dentro de abrigos especiais. Quem estava por lá tinha que ingerir remédios controlados, trocar de roupa a cada meia hora e tomar banho com água morna, vinagre e sabão neutro. Porque você não... Imagina, você tá numa época que você não sabe o que é. Você vai querer usar todas as armas que você tem, né? Gente, que louco. Há relatos que foram usados até alguns métodos abrasivos como lixas e buchas. É uma maneira de tirar a radiação na base do ódio, esfregando até sair. Na época do acidente, a gente não existia um protocolo. Aí nós fizemos um protocolo junto com a Agência Internacional de Energia Atômica e fizemos uma coorte. A coorte são 249 pacientes e foi criado um protocolo de exames de rotina que a gente faz de todos os pacientes. Primeiro a gente fazia uma vez por mês, depois de 2 em 2 meses e foi ampliando o protocolo. A gente dividiu em 2 grupos, vítimas diretas, aquelas que pegaram e tiveram contato direto, e os trabalhadores que ajudaram. As pessoas do ônibus, né, por exemplo. A tirar os rejeitos. Então, aí é outro tipo de exposição ocupacional. A descontaminação foi difícil, primeiro. Quando é por a queimadura, quando aqueles que passaram lá o Césio, o que aconteceu? O que carregou, teve um que botou no ombro, queimou bem o ombro, esse até operei, tirei a lesão, mas ficam queimaduras, depois a radiação sai. Sim. Agora tem um pouco que é absorvida. Essa que é absorvida, tem um remédio que chama Azul da Prússia. A dose geralmente era 2 comprimidos por dia, a gente dava 8 comprimidos por dia para ele, para poder elimina nas fezes e na urina. E a outra coisa que a gente fez na época, que foi descoberto na época, montou-se uma academia e eles tinham que suar, porque quanto mais eles suassem, mais saía o césio na urina. Então foi feita uma academia dentro do hospital. Caramba, imagina você descobrir isso. Meu, mais contaminados que tiveram condições, a gente tinha um fisioterapeuta, um educador físico, e a gente tirava o xixi deles e media para ver quanto que já tinha saído. Quanto que sai, então caraca. Foi feito esse. A outra coisa que a gente fez também para ver foi o cariótipo. O cariótipo de bandas, para ver se tinha alguma alteração em alguns cromossomos. E a gente foi feito o cariótipo, depois a gente montou um grupo com o pessoal no Canadá e continuou estudando o cariótipo desses pacientes, entendeu? Mais de 2.000 pessoas foram enviadas para ajudar. Entre servidores do governo, bombeiros, policiais, físicos e médicos. Vários locais e regiões de Goiânia passaram por uma intensa descontaminação. O ferro velho e dezenas de casas foram demolidos e, junto com veículos, árvores e pavimentos de ruas, foram descartados como lixo nu. Imagina essa operação, gente. Imagina fazer tudo isso. Animais contaminados tiveram que ser sacrificados. Todo esse descarte gerou mais de 6.000 toneladas de entulho, que foram levados até a Badia de Goiás, uma cidade a 23 quilômetros da capital. Por lá, o lixo foi enterrado em 2 containers de concreto, mas não foi o suficiente para tranquilizar os moradores, que se revoltaram. Também é por lá que se encontra o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que monitora os rejeitos radioativos e faz o controle ambiental. Nossa, então o lugar existe, Goiânia, né? Tem você que de Goiânia mora aí, você mora aí?
dá um alô aqui pra mim. Como que é esse lugar aí? As pessoas podem ir perto? Rejeito radioativo foi feito em Goiânia, por causa do acidente, porque não existia repositório de rejeito aqui. Eles queriam botar na serra, não sei aonde, foi um auê. Mas aí, no fim, foi decidido levar para a Badia de Goiás. A gente foi lá, ajudei a olhar, e aí foi criado um espaço grande, isolado da cidade. Então, né? não pode ir lá. Todo material que tem radiação tem que ser isolado com chumbo e tem que ser criado o que a gente chama repositório. Foram mais ou menos demolidas, acho que 8 ou 10 casas, com tudo dentro. Nem fotografia podia, porque estava muito contaminado. Então essas viraram todos, a gente fala, dejetos radioativos. Para cada meia vida dele, demora mais 33 anos para mudar. Então vai demorar muito tempo acabar o Césio lá. Nossa, então ele vai se perdendo, são muitos anos, né? Enquanto isso ele tá lá ainda. Caramba, tô muito curioso agora, depois vou pesquisar mais vídeos sobre pra ver se alguém viu como tá lá hoje em dia, mostrar como tá lá hoje em dia. Não ir até lá, mas como estar hoje em dia. 4 mortes foram diretamente associadas ao Césio 137. Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, desenvolveu inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins e nos pulmões. Ela morreu em 23 de outubro de hemorragia interna. No mesmo dia, apenas algumas horas antes, sua tia, Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, também faleceu por hemorragia interna. Seus enterros passaram longe de serem pacíficos. Cerca de 2.000 pessoas, com medo da contaminação na área do cemitério, se reuniram e jogaram pedra, pau, fizeram um escarcéu para tentar impedir que elas fossem enterradas ali. Nossa. As pessoas também fizeram um grande caos no enterro da Maria Gabriela e da Leide. Tentaram impedir o enterro lá, mas vai impedir, as pessoas foram até o enterro. Não entenderam nada, né? Exatamente. É triste. Exatamente. E eles, né, fizeram um caixão gigante de concreto, fizeram todo um negócio assim, pesando quilos e quilos para poder disse que proteger. Tinha quase 1 tonelada o caixão, né? Uma coisa assim bizarra de pensar. E concreto e não sei o que. E a população também ficou revoltada, né? E é de ter medo mesmo, é pra ter medo mesmo. Claro, né? Ainda mais novo, ninguém conhecia. O governo deixou isso acontecer, agora o governo que está cuidando. Vocês lembram quando tava a pandemia, por exemplo, que a gente tinha que comprar mercado por aplicativo, né? E chegar em casa tinha que jogar álcool nas sacolas e tirar com luva, passar álcool. Então na época precisou, né? Então eu acho que era o que as pessoas tinham, né? Aí eles encontraram um terreno que não tinha água, né, que não passava água por baixo, concretaram, aí colocaram e aí concretaram em cima para não sair, né? Até porque se sai ali né, eu acho que o corpo ele solta alguma coisa líquida, né? Não sei. Então se sai ali alguma coisa e vai para um lugar que passa água embaixo, essa água vai levar para todos os lugares, né? As vias fluviais, assim, né, da população. Depois de muita polêmica, o caixão de Leide, revestido de chumbo, foi içado por um guindaste e finalmente foi enterrado. As outras 2 mortes foram dos assistentes do Ferro Velho. No dia 27 de outubro, Israel dos Santos, de 22 anos, veio a óbito depois de complicações linfáticas. E no dia seguinte, foi a vez de Admilson de Souza, de 18 anos, que faleceu depois de uma lesão pulmonar, hemorragia interna e danos no coração. Mas esse número ainda gera bastante discussão mesmo depois de quase 40 anos do acidente. A Associação de Vítimas aponta mais de 100 mortes. Se você for pensar bem, não faz muito tempo não, tá? Por exemplo, eu nasci em 93. 6 anos depois desse rolê aqui, então... Gente, incluindo os irmãos Devair e Ivo Ferreira. No mesmo mês que aconteceu o acidente, Goiânia ia sediar um GP de moto velocidade, Carol. E aqui a gente já parte para as teorias da conspiração, que esse talvez tenha sido um dos motivos das autoridades e do governo. Com certeza. Você acha mesmo? Você acredita nisso? Não só isso, mas... Qual teoria? Não eu acho que isso não é uma teoria da conspiração, isso é muito claro, porque... Eles tentaram encobrir por causa do evento. O turismo, a população ia ficar apavorada, e você culpa quem, né? Supostamente os órgãos, o governo, a prefeitura, o estado...
né? Então, eles têm que proteger a população. Sim. Então, quais são as regras que tem que ser feito com esse material? Né, a vigilância sanitária, sei lá, e tem a parte, né, de materiais radioativos. Então, com certeza, e eles foram cobrados depois, né? Inclusive, várias pessoas foram punidas, infelizmente, não devidamente, né? Enfim, mas teve uma repercussão para o governo e, enfim, autoridades, né? Então, é óbvio que eles estavam tentando abafar o mais tempo tirar um deles da reta, né? Claro, Na verdade espertos, essa. né? Em 1996, os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira e o físico Flamarion Goulart, todos ligados à clínica abandonada, foram condenados a 3 anos e 2 meses por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O dono do prédio onde ficava o instituto, Amaurílio de Oliveira, foi condenado a 1 ano e 2 meses. As penas foram reduzidas a serviços comunitários e, por fim, extintas em 1998, Brasil, muda Brasil, muda Brasil! depois de um indulto presidencial. O crime prescreveu em 2005, ou seja, o Estado não pode mais punir ninguém. Hoje, muitos dos sobreviventes sofrem de doenças causadas pela radiação, como hipertensão, gastrite, problemas psicológicos e o mais comum, câncer. Com o acompanhamento... Ou seja, né, aquela máquina que você usa pra jogar radiação pra melhorar o câncer, te causa câncer, né? Nossa, gente. Ai, vou espirrar. Do acompanhamento, a gente foi vendo quem tinha câncer e quais os tipos de doença. A evolução da exposição à radiação a longo prazo é o que aconteceu com 2 pacientes, 3 pacientes, queimou todos os vasos, foi amputação. Nossa. Eles tiveram que ser amputados. Um foi a perna, porque outro foi aquilo, o braço. né? Você tem o contato e não sai, né? Ele vai entrando na sua pele, entrando. O Roberto, ele carregou assim e teve que amputar porque o dedo e esqueci o nome, o Wagner. Como eles botaram a fonte embaixo e começaram a fazer assim, aí irradiou as pernas, irradiou as mãos, um teve que amputar a mão, teve que amputar a perna. Geralmente o efeito da radiação é a longo prazo. Tem 2 tipos de efeito da radiação, a aguda e a longo prazo. A aguda é a síndrome aguda da radiação, que é o sangramento, a diarreia. E nessa época, com o acidente do Césio, não existia estimulador de medula óssea, foi o granuloquine, que hoje é usado para tratar os pacientes tudo com câncer, chama-se granuloquine. Foram testados nos pacientes de Goiânia pela primeira vez no Brasil, eram 8 pacientes que estavam com síndrome aguda da radiação. 4 morreram e 4 sobreviveram depois que tomaram o granuloquine. Então hoje, quer dizer, foi uma coisa horrível, mas 4 sobreviveram porque foi possível testar a droga. Veio aquele cientista gay. É o que eu falei um pouquinho antes aí. Infelizmente as coisas acontecem no mundo para poder que a gente aprenda com elas, né? Aqueles que ficam têm que, sei lá, se sentir privilegiados de ficar, né? E poder usufruir do que a pessoa se criou, do que o humano criou a partir daquela tragédia, né? Dos Estados Unidos, ele tinha testado na Rússia, na Chernobyl, aí trouxe para cá e hoje o granuloquine é usado de rotina. O governo passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas, mas muitas delas dizem sofrer com a falta de apoio médico e financeiro. Por fim, o acidente foi classificado como nível 5 na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7. O cabeçote da máquina, que guardava a cápsula e o Césio-137, foi recolhido pelo Exército e se encontra exposto na Escola de Instrução Especializada no Rio de Janeiro. Segundo os responsáveis, é uma forma de agradecer todos aqueles que participaram da limpeza da área contaminada. Eu era médica, aliás, ainda sou, né? Eu era médica, quer dizer, ainda sou, né? E uma noite, sábado à noite, eu lembro, no dia da corrida, um médico amigo de papai, que meu pai era médico, Maria Paula, roubaram a cápsula de Césio 137, tem que ir lá resolver isso. Eu fui, me ofereci como voluntária,
fui no governador, e falei, eu quero ajudar a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar no acidente, acompanhava, era difícil. Pacientes, eu operei alguns pacientes, depois trouxe gente aqui para Campinas, que muitos ficaram com problemas que tinha que fazer reconstrução, e lá em Goiânia não tinha, a gente tinha um grupo aqui em Campinas muito disso antigamente, né? Tem que trazer as pessoas para os lugares onde tinham as coisas, né? Porque não tem só o aspecto da exposição. Um problema sério também é a questão da discriminação. Eu tive uma relação muito próxima com eles, entendeu? Muito próxima mesmo. Principalmente com o pai da Leide, que é a menininha que morreu, o seu Ivo. Então a gente não era só médico, a gente virou amigo, sabe? E era difícil. Acompanhou, né? O Acabou impacto maior, além das doenças, é o psicossocial. Esse que eu acho que é o mais complicado, sabe? De lidar, e toma tempo também, né? Atualmente, o nível de radiação em Goiânia é considerado dentro dos padrões normais e o risco de contaminação foi praticamente extinto. Então, a pior coisa que você pode encontrar pela cidade é um agroboy. Tenha medo não. Porque você sabe que esses dias mesmo teve um roubo de material radioativo. Você ficou sabendo dessa notícia? Não, amiga? Sério? Eles roubaram acho que vários potes é ótimo, né? Uns tonéis bem parecidos com esse, só que menores, e dentro tinha material radioativo aqui em São Paulo. Isso faz o quê? Faz uns 2 meses. Gente, pelo amor de E Deus, até agora eu pesquisei bastante isso? essa notícia que eu falei no meu canal. Eles recuperaram, mas em todas as notícias nunca fica muito claro se o material que tava lá eles recuperaram também e tal, o que aconteceu. Mas o que eu me pergunto é, roubaram o material radioativo, só que tem o símbolo ali de radioativo. E mesmo assim as pessoas levam embora. Aqui, o que a gente faz quando mesmo assim tem um aviso e o povo rouba? É a ignorância, né? Tipo, a gente não sabe o que é. Às vezes a pessoa nem sabe o que significa o símbolo, né? Será que nem todo mundo sabe o símbolo de radioativo? Ah, Pode com ser, certeza. né? Ah, eu sabia. Com certeza. Você sabia? Eu não acho que... Comenta aí se você sabia. Quero saber. E aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Isso aconteceu só porque, era anos 80. Eu acho que hoje isso aconteceria facilmente, só que talvez hoje parasse mais rápido, talvez alguém descobrisse mais rápido. Tem internet, não sei, né? Tem celular, a pessoa ia postar o pó, já ia saber mais rápido, não sei. É verdade. Mas eu acho que super possível disso acontecer novamente, infelizmente, né? A gente espera que hoje em dia as autoridades tenham mais protocolos, né? Tenham mais regras de como se livrar desse tipo de equipamento. No caso deles, eles largaram o hospital e ia demolir, aí a demolição foi parada, aí largaram lá, aí ninguém foi ver, aí foi, né? Uma bola de neve. Uma sucessão ali de erros. Que deu. Eu acho que a gente tem que ter curiosidade, mas com segurança, entendeu? Tentar entender o que é aquilo, aprender. Eu não sabia nada sobre Césio, fui estudar o Césio, participei de um monte de coisa, aprendi muito, entendeu? E o primeiro trabalho que eu fiz foi do impacto psicossocial do Césio, porque eu acho que muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto começou a gerar dúvida, desconfiança. O governo, ninguém acreditava no governo. Eu ia na CNN, discutia, aí falava com o governador. É muito difícil. A diferença que faz de tudo isso é a credibilidade. Então a gente tem que ser honesto no que está fazendo e no que está falando. E aí, você acha que o pod Césio 137 também foi criado por um homem, assim como o pó solto? Então deixa nos comentários o que você achou desse novo formato saindo por aí com a vovozinha. Me siga nas redes sociais e aguarde. No próximo episódio, nós vamos dar mais uma volta no espaço. Meu nome é Lorelai Fox e... Eu amo ET! E assim a gente termina mais um vídeo, gente, babado, hein? Eu não conhecia a história do Césio 137, você conhecia? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda muito, tá bom? No mais, eu vou deixando meu beijo e é nessa que eu vou.